É tipo o cara que cai na balada segura. Na época em que a EPTC divulgava onde tinha balada segura. Não sei se vocês lembram disso. A empresa de transporte aqui de Porto Alegre fazia as blitz, né, para pegar bêbado, só que eles faziam um trabalho maravilhoso. Eles divulgavam onde ia ter blitz. Daí, tinha gente que caía na blitz. Vocês não estão entendendo. É assim, ó, tipo, imagina que eu sou policial e eu anuncio no Facebook, pessoal, amanhã eu vou fazer uma operação na favela, na frente da favela tal. Traficantes estarem na frente da favela tal. E os traficantes vêm e fazem fila para ser abordado por mim. Daí eu te pergunto, era um erro de execução? O cara que cai na balada segura sendo que foi avisado onde era? Não é um erro de. E a maioria das pessoas tem essa lógica de não se preparar. Tá? Primeiro erro, dirigiu bêbado. Primeiro. Segundo erro, não viu onde é que tinha blitz. Terceiro erro, não sabe que a empresa pública de transporte publica onde tem blitz. Não tinha como cair em blitz, sério. E as criaturas caíam. Tá? E ficavam tristes. Eu já tive algumas blitz sempre sóbrio, tá? Nunca fui pego em balada segura. Às vezes que eu fui pego, sempre estava sóbrio. A coisa mais bizarra que pode acontecer com alguém é estar sóbrio numa blitz balada segura. E tu vê um monte de bêbado passar que não sério, aí tu percebe o pior da natureza humana. Tu pensa, meu Deus, eu tinha que estar bêbado também, eu não tenho estômago para suportar isso sóbrio. Tá? Primeiro, que é muito engraçado, quando tu é parado, tu olha assim pro lado e daí tu quase pede desculpa por estar sóbrio. Eu quase pedi desculpas, assim, porque eu baixei o vidro e a gente chegou assim, pois não, o senhor pode dar a identidade, o documento do carro? Deu, pois não. O senhor bebeu? Era de sexta para sábado, 2 da manhã. Eu tinha jogado futebol e ido para um churrasco, com cerveja à vontade. E eu não tinha bebido porque eu estava dirigindo. Daí eu tô lá, ela, o senhor bebeu? É sério, eu olhei para ela com uma cara assim, ó, tipo, não. Ela me olhou com uma cara assim, tipo, tá pedindo desculpas? E eu pensei, caralho, eu quase pedi desculpa por estar sóbrio. Daí ela me olhou não acreditando, sabe? Aceita fazer o bafômetro? Sim. Daí eu fiz, deu 0, obviamente, mas enquanto isso tá o caos no teu entorno, assim, ó. É tipo bem-vindo a Esparta, e você está olhando ali. Sempre tem um advogado, o advogado, com um E, tá bem grande, advogado, parado na blitz, 2 da manhã, camisa aberta até aqui, tentando falar que é inconstitucional. Sério, eu presenciei isso, acho que estou brincando, presenciei. É inconstitucional! Ele não queria sobrar o bafômetro, tá? Não tá na Constituição! Fazer crime! Ele estava tentando falar que não precisava fazer prova contra ele mesmo, né? Fazer crime! E a gente olhava, o senhor vai... A gente, né? O senhor vai assoprar ou não? Dele, é inconstitucional! Ah, então vamos aprender seu carro? Não pode! Bêbado, desgraçado, tá? Cala a boca, pelo menos, tá? Mas não. Beleza. A outra cena engraçada era, daí vinha vindo um guri, assim, caminhando pelo canteiro, um canteiro central, assim, com grama. E um guri caminhando com uma cara de bunda, o que esse guri tá fazendo? Daí o guri dá um passo pro lado, olha e tá o pai dele de pijama atrás. O velho saiu de casa de pijama pra ir na balada segura pegar o filho. Imagina o humor que estava esse senhor. Sério, a cara dele... Aquela criatura, não sei se saiu viva daquela noite, mas o semblante daquele senhor que estava dormindo em casa e foi acordado e que tão bravo saiu de pijama de casa, tá? O moleque perdeu o carro, tá? Então, estejam sóbrios numa balada segura, que é uma experiência antropológica muito boa, tá? Era balada segura, ela foi para um casamento, disse, na volta não posso passar por aí. Mas ela bebeu e se esqueceu, e passou e puta. Viu na ida, não posso passar na volta. Onde que ia ser a balada, você vai dizer, então vou beber um pouquinho. Viu, ó? Erro de planejamento, tá? Então vamos planejar direito agora. Maximiano, não precisa decorar o processo. 90% das questões, 99% das questões que falarem sobre o processo de planejamento ou de planejamento pode ser estratégico, eles não vão perguntar qual é o processo, tá?
eles só querem que vocês tenham ideia mais dos elementos que compõem. Por exemplo, o que é uma análise SWOT? O que é missão? O que é visão? O que é definir valores? Isso é o que mais cai. O processo em si, decorar o passo a passo, quase não cai. É muito improvável de cair. Combinado isso? Então, primeira coisa que você tem que saber, eu já falei isso, mas vou repetir, não existe um único processo de planejamento. Existem vários métodos para planejar. Cada autor vai dizer qual é o seu método. Uns vão ter 4 passos, outros vão ter 5, vai ter 7, vai ter 8, vai ter 3. Então, qual é a importância de saber isso? Se a banca disser assim, existe um único e melhor jeito de planejar. Existe um único jeito de planejar? Não. Existe um melhor jeito de planejar? Não. Existem vários métodos, várias formas, depende do contexto. Tá? Aqui. Analisa a situação estratégica. O que é isso? Missão, visão, valores, qual é o meu desempenho atual, os resultados que eu alcancei, onde é que eu estou hoje. Isso aqui é basicamente onde é que eu estou hoje. Tá? Onde estamos? Qual é a minha missão, minha razão de ser? Qual é a minha visão de futuro, para onde eu quero ir? Quais são meus valores, minhas crenças? Qual é o meu desempenho atual, meus resultados atuais? Onde é que eu estou hoje? Esse é o ponto de partida na visão do Maximiano. Depois, eu vou fazer um diagnóstico, que é o que o ambiente me oferece, em termos de ameaças e oportunidades, e como é que eu sou em termos de forças e fraquezas, para interagir com esse ambiente. Tá? Então, isso é chamado análise SWOT, e é uma das questões que mais cai em prova. Depois, eu defino os objetivos e estratégias. Eu defino onde e como chegar. Tá, o que eu quero? Quero passar no MPU. Como? Estudando na casa do concurseiro. Tá? Então, essa é a lógica. E, por fim, execução e avaliação. Tá? Alguns autores não incluem a parte de execução e avaliação dentro do planejamento, outros incluem. Tá? Detalhe, não vem ao caso, porque isso aqui raramente cai. Certo? A principal diferença entre os modelos de planejamento... Tá, ok, existem quantidade de passos diferentes, mas além da quantidade de passos do processo, a principal diferença é onde começa. Tá? A maioria dos modelos começa justamente pela definição da missão e da visão, tá? Que é a razão de ser, vou falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Que isso aqui é chamado o referencial estratégico. A referência para montar estratégia, missão, visão e valores. Tá? A maioria dos órgãos monta primeiro isso. Qual é a minha missão, minha visão e meus valores. Tá? Esse é o referencial estratégico. Aí vem o passo seguinte. E é aqui que está a grande diferença. Alguns autores primeiro estabelecem os objetivos e depois fazem o diagnóstico. Ou seja, eu estabeleço primeiro para onde eu quero ir e depois eu faço um diagnóstico para ver como eu vou até lá. Essa é uma forma. A outra forma é invertendo elas. Primeiro eu faço o diagnóstico para ver as possibilidades e aí eu vou traçar os objetivos. Esse modelo do Maximiano é esse, que primeiro faz o diagnóstico e depois os objetivos. Isso aqui é o chamado modelo. Esse modelo vem lá da Universidade de Harvard e foi Harvard também que criou a análise SWOT, que é chamado modelo de Harvard. Tá? Por isso que eles dão importância a fazer a SWOT antes de estabelecer os objetivos. Então esse aqui é um modelo de pensamento estratégico lá da Universidade de Harvard. Certo? A SWOT foi criada lá, foi desenvolvida lá, e o modelo deles, então, privilegia a análise SWOT antes de estabelecer os objetivos. E a outra visão estratégica principal estabelece primeiro os objetivos e depois vai fazer o diagnóstico. Tá? Esse é o modelo que está no livro do Chiavenato e que ele copiou do Schermerhorn, mas ele esqueceu de falar no livro. Tá? Certo? O autor disso aqui é o Schermerhorn, mas está no livro do Chiavenato. Mas vejam que aumenta o número de passos em relação ao anterior, mas a lógica é exatamente a mesma. A grande diferença está só na mudança aqui. Ó.
Primeiro traça objetivos, depois faz o diagnóstico. Porque o resto é bem semelhante, apesar de mudar a quantidade de passos, as atividades são as mesmas, que é, olha só, defino objetivos, faço o diagnóstico, onde é que nós estamos hoje, analiso o futuro e vejo quais são as premissas e alternativas, ou seja, se a crise continuar, se melhorar, se piorar. E aí, para cada um desses cenários, eu vejo o que pode ser feito. Ok? Então, estou estabelecendo alternativas de ação. Aí eu vou escolher uma delas. Tá. Qual é a mais provável? O mais provável é que a crise acabe, aumente a quantidade de concursos, o Ministério do Planejamento autorize o concurso que eu quero, ou no caso, o MPU, né, a Raquel Doge assine finalmente aquela porcaria para abrir o concurso, né? Então, esse é o cenário mais provável, não é? O concurso já está autorizado, só falta o canetaço para dar início finalmente ao processo, etc, etc. Então, esse é o cenário que eu vou trabalhar. Então, eu vou traçar meu planejamento a partir desse cenário, esse que vocês estão fazendo aqui. Ok? Então, essa é a lógica. De novo, não precisa decorar. Alguns começam com estabelecimento de objetivos, outros começam com diagnóstico. Só lembre que não existe um único modelo. Existem variações e a banca jamais pode afirmar que existe um que é melhor. E aqui, os tipos de planos. Duas formas de classificar planos. De acordo com o seu prazo, no sentido de temporariedade, ou seja, é um plano que tem prazo para acabar, ou é um plano que não tem prazo, fica por aí. Típico plano que tem prazo para acabar. Cronograma de concurso. Não tem prazo? Concorda que é um plano temporário? Beleza. Plano permanente. A política de RH de uma organização. Tem prazo para acabar a política de RH? Não. É um plano que define como vai tratar as pessoas, etc? É. Rafael, então planos permanentes não podem mudar. Foi isso que eu disse? Não. Pode mudar? Sim. Deve mudar. É dinâmico, tem que ser atualizado. Mas ele não tem prazo para acabar. A partir de hoje não temos política de RH. Daqui a 5 anos não teremos mais. Se fosse isso, seria um plano temporário. Não é, são planos permanentes. Tá? Então essa é a primeira classificação, mas cai muito menos. O que mais cai é essa lindeza aqui, ó. Essa maravilha da natureza, questãozinha que começa ali, se falar em 3 níveis, dá uma risadinha que é ponto para vocês. Tá? Níveis de planejamento. Lembrando que esses níveis valem não só para o planejamento, como também para organização, direção e controle. Combinado? Então, vamos lá. A lógica é exatamente a mesma, seja planejamento, organização, direção ou controle. A lógica é exatamente a mesma. 3 níveis. Vamos fazer o seguinte. Vocês sabem mais do que eu isso aqui. Querem apostar? Vamos montar uma empresa. Ao montar uma empresa, quem é que monta a empresa? Letra A, seu dono. Letra B, o estagiário. O dono, o presidente, o diretor, que é quem monta a empresa? Então, pensando numa hierarquia, quem monta a empresa é quem está na topo ou lá embaixo? Então tá, vamos fazer o topo aqui. O nome desse cara pode ser presidente ou diretor, ok? Vamos botar fora aqui para ficar melhor. Ele vai ser o presidente ou diretor, tá? Ele está no topo. Concorda comigo? As decisões que esse cara toma, ou que esses caras tomam lá no topo, eles é só para eles? É uma atividadezinha específica? Ou é para toda a organização? Então, estamos dizendo que ele toma decisões gerais, genéricas, que impactam toda a organização. Legal. Muito bom. Beleza. É isso?
certo? Montaram a empresa. Bom, a decisão que esse cara toma e que vai impactar toda a organização, todo mundo, ele vai mudar ela no dia seguinte? Ó, pessoal, hoje todos nós vamos para cá. Amanhã ele acorda, pessoal, mudei de ideia, esquece o que eu falei ontem, vamos para outro. No dia seguinte, me arrependi. Vamos mudar tudo? As decisões que ele toma mudam a toda hora? Não. Já que impacta toda a organização, tem que movimentar toda a organização para mudar. Essas decisões têm de ser de longo ou curto prazo? Longo. Beleza. Pois bem, só que a gente não pode esquecer uma coisa. Detalhe. As decisões que esses caras tomam, para tomar decisão, eles olham só para dentro da empresa, para baixo? Ou eles têm que ficar analisando e definir quais são as possibilidades para a minha empresa, para onde é que eu vou crescer, quem são os concorrentes? Eles olham para dentro ou mais para fora? Para dentro e para fora. Eles olham para os dois, né? Mas eles dão uma grande ênfase também para fora, né? Então, esses caras aqui olham também para o ambiente externo. Eles têm um grande foco no ambiente externo. Certo? Bem-vindos ao nível estratégico. Uma estratégia geralmente é definida pela cúpula da organização. Pode ter a participação dos outros? Pode, mas quem define, quem toma a decisão, a cúpula. Estratégias são decisões gerais que impactam toda a organização, então são mais genéricas, amplas, de longo prazo e com grande foco no ambiente externo. Beleza. Tá, só que sejamos honestos. Esses caras aqui fazem alguma coisa? Eles põem a mão na massa? Eu sou diretor da minha empresa, não vai passar em concurso. Esse cara aqui põe a mão na massa? Não, né? Eles começam a contratar gente para fazer isso. Só que se a empresa começa a crescer, o que eles fazem? Eles começam a contratar pessoas e definir diferentes áreas, departamentos. Então, tem o departamento de RH, marketing, finanças, produção, qualidade, do filho do chefe, que não faz porra nenhuma, mas criar um departamento para ele, para encher o saco e usar drogas. Uma salinha pra Tá, é só uma salinha lá com ar-condicionado que ele fica jogando videogame. Beleza? Mas ganhando mais que todo mundo. Beleza? Então, tem as diferentes áreas. Cada área tem um cara que manda. Esse cara que manda cada área se chama o gerente. O gerente de cada departamento. Qual é o papel do gerente? Qual é o papel do setor de RH de uma organização? É tomar decisões por conta própria? Não, é tomar decisões alinhadas com a estratégia, não é? Então, o RH tem que tomar decisões de RH, certo? Para tomar decisões, criar políticas de RH, o que ele olha? O que a organização quer? A organização tem como estratégia ser a líder de vendas do seu segmento. Beleza. Daí o RH, o gerente de RH olha para aquilo e diz assim, beleza, a empresa quer ser líder de vendas. Para ela ser líder de vendas, eu não vou contratar nem capacitar, foda-se o mundo. É assim que funciona? Não. Para ser líder de vendas, ele tem que fazer um plano de RH compatível com aquilo, não é? Esse plano de RH, esses planos das áreas, dos departamentos, recebem o nome de plano tático. A tática de cada departamento alinhada à estratégia. É como cada departamento vai contribuir para o alcance da estratégia. Desdobramento da estratégia em cada departamento. Eu estou usando frases que aparecem em prova e que dizem exatamente a mesma coisa. Plano tático é um desdobramento da estratégia dentro de cada departamento. Os planos táticos devem estar alinhados à estratégia da organização.
Os planos táticos são decorrência da estratégia da organização. Planos táticos são decisões departamentais alinhadas à estratégia. Estou falando várias frases que caem em prova que significam exatamente a mesma coisa. Beleza. Essa decisão ela impacta toda a organização? Não, ela impacta cada setor, área, departamento. Então são as decisões de cada departamento e seus sinônimos. Área, função, setor. Se aqui era longo prazo, vem a escadinha e começa a descer. Esse aqui é médio prazo. E tem foco no ambiente externo, até olha para o ambiente externo? Todos olham, mas aí que vem a primeira dica. Toda vez que surgir dúvida, aqui é a mesma lógica das caixinhas. Toda vez que surgir dúvida, compara com outro nível para ver se essa definição se enquadra mais nesse ou no outro. Se a banca falar, é o nível que tem foco no ambiente externo, significa que os outros não olham para o ambiente externo? Não. Todos olham, mas qual é o que mais olha? Estratégico. Então a banca não vai associar o nível tático com o ambiente externo. Ela vai associar ele com cada departamento, internamente. Fechou? Tá? E aqui muitas vezes é que ocorre a alocação de recursos em cada departamento. A FCC gosta dessa expressão, alocar recursos nível tático. Certo. Só que aqui a gente ainda tem só o gerente, tá? Na boa, vocês já viram o gerente trabalhar? Não, seja honesto, tá? Ah, eu sou gerente. Zero teu. Não, né? Quem é que trabalha? O peão. Quem trabalha é a base. Os proletários. Agora os caras estão mexendo no comunista. Falei mal do regime militar e falei a palavra proletário. Os caras estão achando que eu vou sair daqui com a bandeira da União Soviética comemorando. Tá? Que eu estou indo para a Copa apoiar o Putin. Tá? Que não é mais a União Soviética, acabou, agora é a Rússia. Tá? Então, tá aqui o nível mais baixo da hierarquia, que os administradores, durante todo o curso, chamam de chão de fábrica. Né? Que é a base da hierarquia. Essa galera que planeja? Não planeja? Claro que planeja. Todos os níveis planejam. Falei para vocês. Todos os níveis planejam. Essa galera que planeja? Planeja. As decisões deles impactam toda a organização? Não. Eles planejam o mini, o micro, pedacinho. Então, primeiro, o nome desse cara aqui que coordena essa área é supervisor. Quando eles estão planejando, eles planejam bem limitado, cada vez mais limitado. O nome desse nível aqui é operacional. Portanto, o que ele planeja? As operações. Sinônimo de operação, tarefas, atividades. Então, aqui não são decisões gerais e nem departamentais. São decisões relativas às atividades. Atividades, isso é os sinônimos que a banca usa, tá? Não necessariamente é um sinônimo correto, mas a banca vai falar tarefas, operações, ações. Aqui é onde faz acontecer, é onde planeja o micro. Portanto, esse plano não é amplo, esse plano é específico. E, de novo, todos têm um certo grau de especificidade, né? Afinal, é para essa empresa, a estratégia dessa empresa. Mas, quando a banca usar a expressão específico, de qual que ele está falando? Do mais específico de todos, do mais detalhado, específico, analítico, aquele que vai no detalhe. O que é o detalhe? Cada atividade, cada tarefa, cada operação, cada cargo da empresa. Então, tá aqui. E, obviamente, o prazo é curto. Então, tá aqui. Estratégico, tático e operacional são os 3 níveis que serve para planejar, organizar, dirigir e controlar. E essas são as principais características de cada um.
que a banca vai cobrar na hora da prova? De novo, caixinhas. Quando ela misturar as caixinhas, errado. Então, quando ela disser que o planejamento estratégico leva em conta o longo, médio e curto prazo, estratégico, longo, médio e curto prazo? Estratégico é longo. As operações devem ser planejadas no longo prazo para curto. O planejamento tático impacta cada tarefa. O planejamento tático é em relação a cada tarefa. Não. O planejamento estratégico é específico de cada departamento. Não. Caixinha certa, com definição certa. Estratégico, tático, operacional. Longo, médio e curto prazo. Diretor, gerente, supervisor. Geral, mais ou menos, específico. Compara um com o outro. Esse é o segredo para acertar na hora da prova. Certo? Fale. O planejamento estratégico pode ser usado também no sentido que engloba os três, né? Os três níveis. O planejamento estratégico deve ser desdobrado em planos táticos e operacionais. Nesse sentido, sim. Se a introdução da questão for sobre os 3 níveis de planejamento, assinale a alternativa. Tem que vir as caixinhas na cabeça de vocês, ele não vai misturar. Tá? Então tá aqui. Estratégico de toda a instituição, tu faz o diagnóstico do ambiente, ele olha muito para o ambiente e toma as decisões amplas de longo prazo. O nome do cara que chefia aqui é o diretor ou presidente. Tático, o intermediário de cada função, de cada departamento. Tradução e interpretação das estratégias em planos concretos de médio prazo para cada departamento. Então a tática é isso. E a operação, plano operacional, desdobramento final, né? Tu desdobra o plano tático em operações de curto prazo, cada operação, tarefa, atividade, cargo e por aí vai. É o mais específico, é o mini. Tá? Então do maior para o menor, essa é a lógica. Aqui um exemplo prático, né? Como é que tudo surge? Tudo nasce da estratégia. Então a banca pode dizer que eu primeiro devo estabelecer as operações para depois estabelecer as estratégias. Errado. Primeiro eu estabeleço a estratégia, depois as táticas e depois as operações, tá? Então, eu pego o plano estratégico, quebro, divido ele em planos táticos para cada departamento e aí desdobro por fim em planos operacionais para cada tarefa, atividade e operação. Eu peguei a pirâmide, deitei para mostrar essa ideia de processo do início ao fim. Então, esse é o processo de desdobramento da estratégia. Certo? E aqui, o presente para vocês. O resuminho, com as expressões que nem as caixinhas lá do PODC, as caixinhas que a banca usa para definir cada nível. Expressões que a banca usa para definir cada um dos níveis. Se a questão associar o nome com a caixinha certa, tá certo. Mas o que ela gosta de fazer na maioria das vezes? Misturar um com o outro. E para vocês nunca mais errarem, vocês vão sempre comparar. Qual é o mais amplo? O mais específico? Operacional. Mas se a banca disser que o plano tático é uma especificação do plano estratégico, tá certo? Tá certo? Ele não está dizendo que é o mais específico, ele está dizendo que o plano tático especifica a estratégia. Perfeito. Tomem esses cuidados, comparem, tá? Tomem cuidado se ele está falando que é o mais específico ou simplesmente que ele está falando que é específico. Tá? Longo, médio e curto prazo e por aí vai. Como eu sei que vocês são foda, então tá aí. Deixa eu tirar a cola do quadro. O processo de planejamento estratégico, ele é predominantemente quantitativo.
Não, né? Ele é qualitativo, quantitativo. Tu pensa em cenários, pensa em coisas, e não é só quantitativo, ele é quantitativo e qualitativo. Há consenso entre as metodologias de planejamento, que sempre começam pelo estabelecimento de... Caso a situação seja diagnosticada, então eu fiz o diagnóstico, estabeleci os objetivos, cumpri meu objetivo do plano. Não, nada a ver, tá faltando um monte de coisa, né? Então, inclusive, faltou, cadê a estratégia em si? Eu diagnostiquei e disse onde eu quero chegar. Cadê o como chegar? Então, a primeira coisa que faltou é essa. E a outra? Pode faltar instrumentos de controle. Dependendo do autor, faltou um monte de coisa aqui. A verdade é que faltou um monte de coisa. Jamais isso aqui vai estar correto. Planejamento, ele é rígido ou é dinâmico? Então, eu posso modificar os objetivos iniciais estabelecidos? Sim. Posso. Isso é dinamismo. Beleza. Sem que isso resulte em perda de eficiência. E muita gente ficou em dúvida nessa parte aqui, eu tenho certeza. Porque o que aquela pessoa pensou? Beleza, eu tinha planejado estudar para o MPU, ser eficiente e alocar bem os recursos. Tá? Eu estava estudando para o MPU. Botei recursos lá, meu tempo, meu dinheiro. Aí deu problema no edital do MPU, não ia ter. Eu resolvi fazer o TRT. Porque não ia ter mais, não ia ter o que fazer. Então eu troquei para o TRT. Eu fui ineficiente fazendo isso? Não, eu seria ineficiente se eu continuasse estudando para o MPU e não ia ter prova. Concordam? Aí eu estava desperdiçando recursos. Aqui eu estou alocando corretamente de novo. Agora tem. A de vocês ao contrário, tá? Não está tendo TRT, tem São Paulo agora e Campinas, mas não tem outros em previsão, mas o MPU tem previsão, então o caminho certo é o de vocês, tá? Senão alguém pega só esse... Estava dormindo, imagina, a criatura estava dormindo, né? A DD acorda assim, não vai ter mais MPU, o quê? Calma, acorda, volta 2 minutos na aula e presta atenção, tá? Então, eu posso modificar? Posso. O planejamento é um processo dinâmico.